conversar com o Ulisses agora? Claro. Mesa 7, caladinha. Caladinho. Porque esse documentário... tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Tá Senta aqui aí, o livro. Lulu. Um belo blazer. O livro que a justiça... Tem Esse é da Hitchcock. Esse aqui você já trouxe aqui, a gente já falou. Que foi quase proibido. Isso, Quase. esse livro aqui, ó, foi quase proibido. Esse aqui, ó, que é o da Suzane. Mas nós vamos falar do próximo, que vai ser da Elise Matsunaga. E nós vamos falar com o Ulisses, que fez uma pesquisa ferrada, com psicólogos e tal. E ele vai... Jornalismo. Jornalismo mesmo. Então nós vamos querer saber dele o que ele achou desse documentário. Eu assisti o documentário... E é muito bom. É bom? Eu achei... gostoso? É um Cabrini, porque ele coloca relatos, fatos, mas ao mesmo tempo, ao contrário do seu livro... Passa um Mas pano, ele não faz uma crítica mas assim. por que o cara... Calma que nós vamos vai voltar falar. para a rede e a gente vai falar. Então, Não é isso, Dedê? Posso ver esse aqui, Emílio? É isso, Dedê. Esse é da Suzane Richthofen. Tá bom, Como é que é? Suzane quem? Vamos fazer a propaganda. Depois você me passa na mão, por favor. Quanto tempo para voltar? Parecia o Height falando. Um minuto para voltar. Então, daqui 1 minuto a gente vai voltar. Agradecer mais uma vez a nossa plateia fantástica. O Mauro de Belém tá aqui. O Barbinha, olha o Barbinha lá. O Barbinha tá com o padeiro ali atrás. O Vitor Hugo de Lorena. Essa galera bacana que acompanha todo dia. Ó, o Everton. Tem um pistão aí, ó, do Recife. Olha, Você vai gente, de tocar o Uberlândia quê? lá, o gordão. Toca lá uma música lá do... Um frevo. Um frevo. Isso. Vai lá, Everton. Um frevinho. Com um Coisa bonecão rápida, de hein? Olinda. Isso. Aí um parará. Olha lá, ó. Muito bacana, cara. Eu vou dizer um negócio pra você. Uma das coisas mais fantásticas que existe é você ir pra Olinda nessa época do carnaval e ouvir o som das bandas ensaiando pro carnaval de Olinda. Uma loucura. É maravilhoso. Olinda, lugar fantástico, hein? Histórico. Lugar bacana também. Estamos voltando. Obrigado, obrigado, Top. Everton. Você de Recife, obrigado aí, acompanhando a Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre. Gentilmente ele veio aqui conversar com a gente, o Ulisses Campbell, jornalista, já ganhou 3 prêmios ESSO. Ele esteve aqui quando ele estava lançando aqui a Elise, o livro da Richthofen. E agora vai sair em setembro o livro que é a história da Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. E nós vamos falar sobre isso, porque saiu o documentário agora na Netflix. Bombando. Todo mundo assistindo, é do top 10 lá na Netflix. E eu quero saber o seguinte, vou perguntar para você, o que você achou do documentário? Sim. Bom, bom dia aos ouvintes muito bom dia. do Pânico. Eu queria só fazer uma correção antes de mais nada. O livro da Elise, ele sai no final de agosto. Final de agosto? Final de agosto agora, isso. Tá. Então, eu assisti o documentário. É importante a gente ter em mente que o documentário da Elise é um documentário que foi muito articulado pela defesa da Elise. Foi por uma jornalista do SBT, a Thaís, que já tinha um contato com a Elise há muito tempo e costurou com a defesa da Elise a concepção desse documentário. Então, assim, é natural que o documentário seja, como conta a história dela, é natural que ele seja uma visão dela para o que ela fez. Uhum. O meu livro, ele não tem nenhum tipo de acordo com a Elise, nem com os advogados, apesar deles terem me ajudado bastante. Mas também o livro tem muito o perfil do Marcos Matsunaga, que é um personagem importante. Então, é uma biografia não autorizada da Elise, ela é a protagonista do meu livro, mas o livro explora muito a vida do Marcos Matsunaga. Uhum. Porque até então, no documentário da televisão que a gente assistiu agora, a vida dele, ele é colocado meio ali como um cara que saía com as mulheres e tal, que era um milionário, mas quase não tem muito ele merece, isso. Não, ele era um homem extremamente violento, não só com a Elise, mas com outras garotas de programa que eu entrevistei, que deram depoimentos no livro. Ele andava armado, ele ameaçava. Quando uma garota de programa não fazia o que ele queria, ele puxava a arma e mostrava para elas. Enfim, o livro mostra como a Elise e o Marcos, eles foram feitos assim um para o outro. Assim, ambos eram
excêntrico. A gente vê lá no documentário que eles tinham uma cobra dentro de casa e... Armas, eles tinham... Meio malucos, né? Assim. Agora... Pera aí, ó, não julga não, você não pode julgar. Não posso. Se a gente entrar na tua casa e ver o que você faz picadinho do outro, do outro eu acho normalzona. super normal, a sociedade. Agora, uma pergunta fundamental foi premeditado ou não? E havia supostamente um terceiro envolvido? Qual que é a sua percepção? Não existe... Bom, assim, eu queria deixar claro que eu sou jornalista, então eu trato com fatos. Eu não tenho, assim, eu também sou acho que a minha opinião ela não vale para muita coisa. Mas o que eu apurei na minha pesquisa, conversando com quem investigou, conversando com os dois lados da moeda, porque um crime sempre tem defesa e acusação, eles não chegaram à conclusão, de fato, que havia uma terceira pessoa. Em relação ao crime ter sido premeditado, o livro não banca isso porque, primeiro que, se ela tivesse premeditado, ela teria esperado um pouquinho mais para fazer isso. Porque ela mata o marido numa noite de sábado e a Ioki, ela é vendida, 4 dias depois. Ele ainda tá... Estava em negociação. Estava em negociação quando ela matou, mas a negociação, a venda é concretizada 4 dias depois. Ou seja, se ela matou e planejou, premeditou para ficar com algum tipo de ganho financeiro, ela se deu mal. Então, assim, ela não faria isso. E o livro mostra, com muito detalhe, que ela estava planejando se separar. O livro revela e-mails que ela trocava com o marido, ela dizendo que ela pretendia morar em Curitiba, que seria um lugar melhor para ela cuidar da filha. Ela procura uma advogada especializada em separação. Essa advogada que orienta ela a ter provas de que ela estava sendo traída. Então, ela contrata um detetive. Isso. Entende? Tudo isso para se separar dele. Tudo isso para se separar dele. Para ter provas, exatamente, para ela poder... exatamente, para ela poder sair com algum tipo de ganho financeiro do casamento, né? Entendi. Porque provavelmente ele vai falar para ela, você é puta, né? Na época, ela até fala isso no julgamento. No livro fala isso também. Provavelmente ele falou, você não vai ficar com nada, eu vou ficar com a filha. Provavelmente deve ter sido isso, né, Ulisses? O que você acha? Ele ameaçava ela. Agora, tem uma coisa que eu queria, assim, bem deixar pontuar também. A Elise, ela foi muito vítima. Ela é vítima da família desestruturada. Quando ela tinha 15 anos, ela foi estuprada pelo padrasto. Ela foi reclamar para a mãe que tinha sido violentada pelo padrasto. A mãe, quando foi tirar a satisfação do padrasto, ele disse que foi seduzido por ela. Então, a mãe ficou chateada e expulsou ela de casa. Isso a defesa usou. A defesa usou isso mas daí. Todo mundo que teve algum problema e grave como essa foi cometer crime... Aí não é cometer crime, não. O que eu acho, assim, isso não justifica, não é lógico, mas crime, isso... Ela cometeu, né? Não. Eu acho que ser estuprado pelo padrasto não justifica ela ter cometido um crime, mas isso ajuda... É atenuante. Não é um atenuante, não. Eu acho, assim, que ajuda você a entender... isso mostra que ela, aos 15 anos, uma menina que é expulsa de casa aos 15 anos pela mãe, porque supostamente seduziu o padrasto, mostra o quão desestruturada é a família. Ela fugiu de casa, né? Sim, ficou na mata sozinha. O livro revela, inclusive, ele traz uma revelação que o documentário não mostra, que quando ela saiu de casa aos 15 anos, ela ficou fora de casa durante 47 dias, ela já começou ali a se prostituir. Então, ali ela teve uma experiência, ela se prostituía nas estradas do sul com caminhoneiros. O livro traz esse relato. Não justifica, eu não quero dizer, ela fez isso porque, mas não só a Elise, mas muitos outros criminosos que eu pesquisei, quando você vai investigar a vida da pessoa, principalmente pessoas que matam membros da própria família, ele tem histórico de... trauma, né? Os especialistas falam laços familiares frouxos. Então você tem ali ou histórico de violência dentro de casa, é o pai que bate na mãe na frente do filho, então eles vão convivendo com isso. Então todas as vezes que você se choca com um crime, ela matou, esquartejou, mas se você for rebobinar e chegar no passado dessa pessoa, você encontra esse tipo de desestrutura familiar. Do perfil. Eu não sei se tem no... Eu acho que o que realmente deixou a gente assim assustado foi a maneira com que ela matou, porque ela usou um silenciador, né? É isso, ela usou um silenciador, ela levou o cara pro banheiro,
Esquartejou o cara, picotou ela não usou silenciador não, viu? Ela usou... Uma almofada? Não, ela colocou um cano, mas ela não usou. É porque eles moravam numa... Puta cobertura, não era nenhuma, eram 2 coberturas. Eita. Que eles uniram, eles compraram as 2 coberturas. Ela não usou silenciador? Ela não usou, não. Ela nem usou silenciador e nem foi no banheiro, foi no quarto de hóspede. O que eu acho que escandaliza mais, isso o documentário explora muito pouco, é porque ela não é só uma assassina, porque ela mesma diz no tribunal do júri que ela foi num piscar de olhos. O juiz até pergunta, mas seu olho estava aberto ou está fechado? Ela diz, não sei, excelência, eu fechei os olhos e disparou. E acertou na cabeça, que ela era uma excelente caçadora. Eles caçavam juntos, eles tinham o hábito de caçar, limpar animal, tirar a pele. Eles praticavam tiro juntos. Agora uma coisa... Não, deixa, só completa. Então, todo dia alguém dá um tiro em alguém. Se tu for ali na delegacia, tu vai ver. Então isso chega a ser até comum. O que eu acho que escandaliza é o esquartejamento. Isso. Porque ela matou num piscar de olhos com um tiro, mas ela passou 6 horas esquartejando o marido no quarto de hóspede, enquanto a babá tomava conta da filha. E a Elise, ela foi analisada por 5 psicólogos. Em 2012, na época que ela fazia terapia de casal, ela inclusive foi atendida por uma psicóloga logo depois de ter cometido o crime. A pedido da justiça agora, recentemente, em 2018, ela foi analisada por uma outra psicóloga. E depois a família do Marcos Matsunaga contratou mais 2 psicólogas, porque ela começou a querer se reaproximar da filha. E como tem uma ação na vara da infância de disputa da guarda, a família do Marcos, para provar que ela não tem capacidade de cuidar da filha, contratou ali umas psicólogas que fizeram os pareceres. Dessas 5 psicólogas que analisaram a Elise, 3 concluíram que ela tem psicopatia. 2 concluíram que ela não tem psicopatia, incluindo a psicóloga nomeada pela justiça. E mais o psiquiatra forense Guido Palomba, que vocês inclusive já entrevistaram, ele também fez uma análise da Elise e concluiu que ela é psicopata. Da onde vem a conclusão de que ela tem a psicopatia? Justamente do fato dela ter esquartejado o marido, que isso é de uma brutalidade que dá um tiro, se torna inimaginável. É muito louco. Esse eu acho que é um ponto principal também. E mais, tem um outro detalhe, que ela começa o esquartejamento pelo joelho. Quando todos os médicos legistas que já atuaram fazendo perícia em esquartejamento, é padrão começarem pela cabeça. Por quê? Primeiro que tu só esquarteja quem tu conhece. Ninguém esquarteja um desconhecido. Tu tem que ter ali uma relação afetiva com a vítima. E segundo, que você não quer ficar esquartejando uma pessoa que você conhece com o semblante dela te olhando. Sofrei. Então a primeira coisa que tu faz é esquartejar a cabeça para aquele corpo ficar sem uma identidade, que aí tu passa 6 horas, mas ela não, ela começou pelos joelhos, depois ela esquartejou a cintura, dos joelhos, depois tirou os braços, tirou a cintura, por último ela tirou a cabeça, e ela só tirou a cabeça porque a cabeça o tronco com a cabeça não cabia numa das malas. Então ela resolveu, foi lá e tirar a cabeça. E a desova, né? Também que você jogou. Sim. E também... E depois os e-mails que mandava para a família. Exatamente. Aí os psicólogos, além de analisar a brutalidade do crime, eles vão em cima de como ela se comportou entre ela ter matado, esquartejado e desovado o marido e ter sido descoberta. Sim. O que ela faz? Ela se passa pelo marido, manda um e-mail para a família, olha, avisa para a Elise e para a mamãe que está tudo bem. Vai na psicóloga, dessa psicóloga que atestou que ela é psicopata em 2012, dizendo, não, ela veio aqui ainda reclamando que o marido dela tinha fugido com uma amante, que ela leva aquele vídeo do detetive no dia seguinte em que ela desovou o marido e mostra para a família, para a mãe e pro pai dele, olha, eles achavam que ele tinha sido sequestrado. Ela diz, não, ele não foi sequestrado, ele fugiu com uma amante, olha aqui. E chora. E a família apoia ela nesse momento também. Apoia, consola. Tem uma prima dele, chamada Cissa, que elas se consolam. Nossa, seu marido está sequestrado. Nossa, Ou seja, a fotógrafa que fez o álbum de fotografia do aniversário de 1 ano dele, da filha deles, diz que ela escolheu foto logo depois com uma naturalidade assim de quem estivesse escolhendo uma roupa. Ou seja, é isso que determina
A psique da Elise. A loucura. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, só fazendo aí uma cronologia no que você está contando. Primeiro, quando ela matou ele, tem uma cena no elevador que ele desce para pegar uma pizza e ele tá meio nervoso, assim, dá um chute, chute no elevador. Quando ele volta também, é a discussão como que ela matou, se o tiro veio de cima para baixo, isso fica o tempo inteiro sendo falado no documentário. E a outra coisa do esquartejamento é que se ele estava com vida no momento, e aí vem um dos legistas e fala, não, ó, pelo sangue, ele estava respirando. Então ela matou e tirou a cabeça dele sofrendo. Isso daí você conseguiu avaliar no seu livro? Olha, o que eu concluí com a minha pesquisa é que a investigação, principalmente o trabalho dos legistas, foi assim um trabalho que deixou a desejar. Eles perderam muito tempo procurando essa terceira pessoa, isso atrasou inclusive o julgamento dela. O delegado que presidiu as investigações, ele inclusive atribui essa perda de tempo à pena que a Elise teve, porque ele diz que se o julgamento tivesse sido mais próximo do fato, ela teria pego uma pena maior. Então, assim, eles abriram um inquérito paralelo para investigar essa terceira pessoa nunca foi provado. Eu acho, inclusive, que se ela tivesse tido uma ajuda de uma outra terceira pessoa, se ela já confessou o crime, ela confessaria tudo logo. Até porque isso até dividiria a responsabilidade ali, não é? Então, isso não ficou provado. A outra coisa também que não ficou provada, que inclusive eles até exumaram o corpo do Marcos Matsunaga para tentar provar essa tese de que ele teria sido esquartejado ainda com vida, isso também não ficou provado. Como foi feito o esquartejamento? O Delari, inclusive, está perguntando, porque ele tentou, parece, com uma faca de cozinha, fazer gracinha. Não, o Delari... Faz gracinha. Não, uma faca... Foi com uma faca de cozinha. Caramba, faca normal. Uma faca de cozinha de 30 centímetros. Posso fazer uma pergunta, saindo um pouquinho do caso, falando do livro mesmo, porque eu tava aqui... Não, esse é Suzana, já sim. falou. É que eu tava dando uma lida aqui, até perdi uns 10 minutos prestando atenção no livro, porque a leitura é muito boa. Sim. A leitura é muito bacana. Sim, eu queria perguntar para o Ulisses, porque eu perdi uns 10 minutos aqui lendo o livro da Suzane, porque é muito boa a riqueza nos diálogos, você vai seguir essa mesma linha. Sim. E como que você consegue... porque fica... como que eu posso dizer? Você coloca que nem assim, eles comendo uma pizza nesse livro aqui, né? Comendo uma pizza, você coloca assim, entre um gole e o outro. É meio... É meio um romance, assim, não, né? Isso chama-se jornalismo literário. Jornalismo é tipo, escreve literário. tudo mais. Que eu sou meio cabaço, mas eu queria saber se segue essa mesma linha, assim, porque é muito gostoso a leitura. Ele segue a mesma linha, porque é um livro-reportagem. Então, o que é um livro-reportagem? É uma reportagem dessas que você lê no jornal, lê na revista, mas ela extende, ela vai muito além. Sim. Só que o texto jornalístico, ele se torna enfadonho se ele for muito longo. Tem uma hora assim que o assunto tem que acabar. Para ele não ficar enfadonho, a gente recorre a esse recurso. É o jornalismo literário, onde na pesquisa você já tenta reconstituir o diálogo. O que o fulano disse pro Beltrano? Disse isso. O que você respondeu? Até você conseguir ali compor um diálogo. Que é muito gostoso de ler. Em relação muito boa. A leitura é muito boa. Ótimo. Muito fácil. É muito Ele estava falando aqui que tem uma semelhança entre a Matsunaga com a Richthofen. Tem. Só ainda concluindo ali o que essas obras têm em comum? No livro da Eli, no livro da Suzane, eu exploro muito a vida dela dentro da cadeia. Então, isso abre portas para eu contar a história de outros presos que cumpriram pena junto com a Suzane e com os irmãos Cravinhos, contando, inclusive, o que essas pessoas fizeram, porque Tremembé tem ali aquele perfil de ser uma penitenciária, de pessoas que cometem crimes muito cruéis e tal. No da Elise, para não ficar repetitivo, eu exploro pouco a vida dela na cadeia e exploro mais a vida dela como garota de programa. O livro ele faz uma imersão nesse universo. Eu mostro muita vida, conto história de mulheres que se prostituíam, por que elas se prostituíam, como era a vida, a dependência que elas criam das cafetinas, dos bookers e tal. E também o livro ele traz, isso eu tô com novidade para você, hein? O livro ele traz depoimentos novos de mulheres que supostamente foram abusadas pela família Klein. O fundador do Klein. Sim, do Klein, exatamente. Que fundador da Casa Bahia. Por quê? Porque a Elise, ela teve, em algum momento ali da vida, ela foi agenciada por uma cafetina que fornecia garotas, todas maiores de idade, eu quero deixar isso claro, para o fundador das Casas Bahia, para o Samuel.
E lá nesse livro você tem essa... Sim, tem um capítulo quase Quantas inteiro. entrevistas você fez, Ulisses? Olha, no total foi mais de 100. O que aconteceu? O livro da Suzane, como foi meu primeiro livro, eu levei muito tempo na pesquisa. Na hora que eu sentei para escrever, eu vi que eu tinha pesquisado demais. Eu tinha material para escrever 13 livros, praticamente. No da Elise Matsunaga, eu já fui mais enxuto. Eu levei mais ou menos 1 ano e meio para tudo, assim. Foi menos trabalhoso. Ô, Ulisses, você falou que o Marcos ele era violento. Como você pesquisou a vida da Elise, ela tinha dado já um sinal de ela ser violenta, não apenas ser violentada? Ela deu algum sinal que ela fez algum tipo de violência, que nem ele? Ou esse crime foi o único, assim, que se tem notoriedade? Não, eu não tenho nenhuma... O livro não traz, eu não cheguei a nenhuma história que mostra que a Elise... tenha sido violenta. Pelo contrário, ela sempre foi... A Elise, eu apurei na minha pesquisa que a Elise, ela tem uma dupla personalidade. Ela é uma mulher tímida, ela é uma mulher acanhada, ela é uma mulher interiorana. E ela ficou muito retraída depois desse episódio do estupro do padrasto. Só que aí, para ela poder se prostituir, para ela poder entrar nesse universo que é altamente insalubre, ela desenvolve um alter ego chamado Kelly, que é aquela... Que é a prostituta. É a prostituta, que aí ela é uma dominatrix, ela é uma mulher mais... Você chegou a falar com ex-clientes dela? Sim, com vários clientes dela, em Curitiba e em São Paulo, e 3 caminhoneiros do Sul. Que ela pegou carona e se prostituiu. Agora eu fiquei pensando, porque ela nunca deu entrevista, ela nunca a gente viu ela. E saiu esse documentário grande agora, parece que são 5 ou 6 episódios. São 4. São 4 episódios. Qual foi a intenção dela desse documentário? Porque parece que ela... Tem uma questão aí, Emílio, que é a filha dela. Isso. Né? Ela Elise, fala isso o tempo ela inteiro. fala. Não, isso tá claro. Assim, não tem nenhuma dúvida, isso não é nem segredo. O objetivo é esse. A Elise, quando ela decidiu confessar o crime, ela chamou o advogado dela, o doutor Luciano Santoro, e disse, olha, eu quero confessar porque eu quero que a minha filha saiba o que aconteceu dentro desse apartamento. Porque estava a imprensa toda já, de garota de programa, não sei o que tem mais lá. E ela confessou. Só que aí a menina, na época, ela tinha 1 ano e alguns meses. Só que agora ela tem 10. E a família do Marcos Matsunaga me disse que a menina já sabe tudo o que a mãe fez. Mas aí, se a menina já sabe, inclusive soube na escola, teve até que se trocar de escola, porque um coleguinha chamou e disse, olha, tua mãe matou o teu pai e tal. Só que aí isso não é a versão dela. Ela não sabe como que essa história é contada para a menina. Entendi. Então ela precisava contar, isso inclusive eu acho até legítimo, ela precisa contar. É a versão dela. O objetivo é encontrar a filha. E como é que tu vai contar para a menina o que tu fez, sendo que a menina agora é criada por uma família milionária, a menina viaja muito com essa família. O avô dela cria ela como se fosse o pai dela, apesar dela saber que é avô, que é o pai do Marcos. E ele já deixou claro, inclusive em audiências na vara lá da infância, que na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai levar a menina daqui do país. Inclusive, eu não consigo nem ficar julgando isso, porque são lados ali, cada um tem os seus argumentos que você entende. Só que aí, qual foi a maneira que ela encontrou de contar para a filha o que aconteceu? Foi com esse documentário. Então, o documentário, você não pode esperar uma outra coisa. Você vê, por exemplo, que o documentário não explora a vida dela de garota de programa, não explora o esquartejamento, que eu acho que o esquartejamento diz muito mais sobre ela do que o assassinato, o tiro em si. Então, como ele é uma peça de comunicação com a filha, ele vai embalar para humanizá-la, né? Agora, todo mundo tem um pouco de Matsunaga. E o seu livro não tem. Então, quer dizer que se eu assistir o documentário e ler o seu livro, vai ser o seu livro... que cabe... Assim, tem uma coisa... Eu respeito muito esse documentário. Primeiro que eu até apareço lá no início, nas primeiras cenas do documentário, mas eu estava fazendo a Suzane ainda. Quando eu estava na pesquisa da Suzane, a produtora já estava fazendo a Elise Matsunaga. Então, assim, eu respeito, é uma pesquisa muito ampla. A Elise não quis falar comigo para o livro porque ela já tinha se comprometido com esse documentário. Eu também não fiquei insistindo muito porque eu acho que, seguindo a mesma linha da Suzane, esse tipo de biografia fica muito melhor se ela não contribuir. A família dela contribuiu muito, a tia, a avó, os advogados, Ulisses, exatamente. Ulisses,
Estamos falando da Matsunaga, von Richthofen, mas recentemente a gente viu o Brasil na cruzada em busca do Lázaro. Não, cara. Não, do Lázaro. E eu queria te perguntar, por que você acha que esse tipo de crime fascinam tanto as pessoas e se você acha que o Lázaro está fadado a ser mais um caso que vai ser destrinchado por completo? Filme, série. Primeiro que isso, se tu for levar em consideração que a gente vive numa sociedade e esses crimes são cometidos dentro da sociedade, isso mexe com a gente. Se tu for analisar num grupo menor, pensa o seguinte, se você mora num prédio e tu descobre que teve um assassinato brutal dentro do teu prédio, tu fica muito mais abalado, querendo saber o que aconteceu. É natural do ser humano, por quê? Inclusive esses tipos de crime, eles são julgados no tribunal do júri, porque é a sociedade julgando algo que aconteceu no seio dela própria. Então, eu acho que o fascínio está muito mais aí. Quanto mais próximo de você, mais você fica impressionado. A Elise, o Marcos, imagina, quem nunca comeu aqui um... Foi no M-Class. Não, produto da York fala. Não, mas desculpa. O M-Class... Quem nunca entrou sem querer? É verdade aqui, né? Eu ia falar uma pipoca de micro-ondas. Boa, Chuck Norris. Deixa eu perguntar. E o Lázaro, se puder comentar a sua opinião sobre o Lázaro, acho que Lázaro? Não, eu queria a sua opinião. Então, eu acho isso. O Lázaro, ele estava matando pessoas ali, enfim, deixa uma região muito assustada. Então, não é algo longe de você. Por exemplo, a gente não se assusta. Tem países em que a pena de morte é legalizada, mas tu não fica fica chocado quando chega uma informação de que executaram alguém ali. Mas quando é perto de você, você diz, opa, a Suzane, por exemplo, ela estudava na São Francisco, qualquer um. Esse livro aí, ó, que vocês estão vendo da Suzane, é muito bom. Sim. Eu tive a oportunidade, você trouxe ele aqui, eu li esse livro. Eu vou levar esse. É muito, não vai levar uma coisa nenhuma. Eu devolvo. Você vai comprar, vai vender no show. Deixa eu perguntar uma coisa pra você agora aqui, Ulisses. Faltou a resposta dele aqui, viu? Fique à vontade. Sim. Pode pular a resposta. Fala. Não é, o Gordão, o outro vem com o Lázaro. Mesa 7, calma. Vamos lá, a resposta do Zuckerman, por favor, Ulisses. Ele perguntou qual a semelhança da Suzane com a Elisa, não é isso? Sim, exato. Assim, as duas cometeram crimes hediondos, mas eu acho a Suzane mais perversa do que a Matsunaga, porque ela matou o pai e a mãe, ela mandou, né, matar o pai e a mãe para ficar com a herança. Então eu acho que isso bota ela num lugar mais alto da prateleira. Ela fica na sala, né? A Suzane, o resumo da Suzane é assim: ela abriu a porta de casa para o namorado e o cunhado entrarem com porrete para matar o pai. Aí ela fica na sala enquanto os pais estão sendo executados no andar superior. Aí ela sai com o namorado e logo em seguida vai para o motel transar com o namorado, vai para a suíte presidencial lá do motel colonial. Depois ela enterra o pai, chora no enterro do pai, da mãe. Lá tem aquela foto lá que viralizou dela com a barriga chapada. E à tarde, apesar de a defesa dela rebater, mas enfim, à tarde ela dá um churrasco para comemorar o aniversário de 19 anos. Então eu acho isso assim de uma crueldade. De uma crueldade que não dá para passar nem na novela das 8, é tipo coisa das 10 horas. A Elise, ela matou um marido que era extremamente violento com ela. Era um marido que jogava ela muito para baixo. A Elise, ela tinha um problema que ela era tão carente que ela se apaixonava pelos clientes dela, desde lá de Curitiba. E uma cafetina falou para ela, olha, você nunca vai ser feliz com um cliente. Por quê? Porque ele sempre vai te ver como uma prostituta. E ela não acreditou nisso. Ela acredita até hoje, inclusive ela diz no documentário que ela amava o Marcos, que o Marcos amava ela. Só que o Marcos nunca deixou de sair com prostitutas. Não é essa que ela soube agora, foi só mais uma. Várias. Era o relacionamento do Marcos, era só prostituta. Era só. O livro mostra uma série de transtornos do Marcos, voltado inclusive para o vício em prostituta. Ele tinha uma síndrome que se chama síndrome do amor, que ela é até estudada por pesquisadores aqui no Brasil, que a pessoa não tem capacidade de conquistar alguém. Ela por uma série de psicológicos. Então, para ele era mais fácil
ele se relacionar com prostituta porque ele pagava e estava lá. Aí a Elise, só que é o que acontece, a Elise, ela era uma vítima desse. Ele era muito tóxico, Marcos. Então, na hora que... Não que eu esteja justificando, que eu acho que nada justifica, era muito melhor ela ter feito as malas dela e ter saído desse casamento, como ela, inclusive, chegou a planejar. Mas ela matou. Só que eu entendo por que ela matou o Marcos. Inclusive, aí é uma teoria minha, é que como eles eram feitos um para o outro e viviam no mesmo universo violento de armas, de caçar, de desossar animal, eu acho que ali, se não fosse... ele seria ela, era mais cedo ou mais tarde. Ele mataria, você acha? Mas uma... Não, eu não acho que ele mataria, mas eu acho que ali teria um... É impossível não imaginar um final trágico para esse casamento. Entendi. Agora, não mas ele tinha muito mais poder do que ela nesse caso, né? Porque, pô, ele tinha o dinheiro, as armas, influência. claro. Tanto que ele ameaçava isso, olha, quem vai... Então, mas tem outra coisa que ela fala, que a Elise fala nesse documentário, ela fala o seguinte, se isso, porque normalmente você vê que é o feminicídio, que é o homem matar a mulher, que faz opção, é a mulher, tá, não sei o quê. O dela foi o oposto. Sim. Você acha que isso também fez chamar atenção, tanto chamar atenção para esse crime? Eu acho que não, viu? Apesar do documentário ter essa pegada aí, dizendo que ela foi vítima de machismo e tal, cara, o livro ele trata como uma pessoa que matou outra. Não tem essa. Não tem. Não tem. Perfeito. Uma coisa que eu li outro dia, acho que foi no UOL, falando que ela chegou a ficar com uma boa parte do dinheiro dele, acho que mais de R$1 milhão, né? Não perto de todo o patrimônio que ele tinha, mesmo depois de condenada. E se você tem alguma informação sobre isso? Ela não ficou com o dinheiro dele, não. Até porque quando você... independentemente do tipo de... Quando você mata a pessoa a qual você vai herdar, automaticamente você se torna indigno. Antigamente, inclusive, precisava entrar com uma ação. Hoje em dia, não. É praticamente automático. Basta um Ministério Público se manifestar. A Elise, ela saiu... Eles tinham uma adega. Eles tinham uma empresa. A Elise, ela tinha uma empresa. O sonho dela era... montar uma empresa, ela chegou a abrir essa empresa junto com ele para importar vinhos e vender, leiloar vinhos nobres, vinhos caríssimos. Quando ela foi presa, os advogados dela foram lá e meiaram a adega. Entendi. A adega, na época, por conta do regime de união. Só que a adega, ela tinha um valor estimado de R$3 milhões, mas boa parte dela era contrabandeada. Ele não tinha recolhido o tributo. Então ela baixou ali para 1.800.000. Ela queria ficar com essas garrafas porque seria uma forma dela recomeçar a vida depois. Só que a família do Marcos não deixou, comprou a parte dela, deu a parte dela em grana para ela, que foi R$900 mil, que não é uma herança. Ela não herdou nada. Entendi. É o dinheiro que seria dela mesmo. Sim, ela perdeu a cobertura que já estava no nome dela a título de doação. Esse lugar onde aconteceu o crime. Sim. Eram 2 coberturas. Cada uma ficou no nome de um. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Ulisses, já que a gente está aqui em cima da hora. Esse livro já está em pré-venda ou ainda não? Não. Eu queria só deixar um recado, já que está encerrando. Tem um perfil no Instagram chamado Mulheres Assassinas, que tem muito material sobre o livro. A gente vai fazer, inclusive, o sorteio lá do livro da Elise e da Suzane. Tá. Mulheres Assassinas no Instagram. O livro, ele tá ele vai sair na última semana de agosto e ele ainda não está na pré-venda. Ele só entra na pré-venda, se eu não me engano, quando ele começa a ter a data fixa. E a gente só sabe a data exata quando ele for para a gráfica. Legal. Você foi muito gentil ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado. Porque é um assunto que está todo mundo falando. Eu falei, a gente precisa levar o Ulisses lá, porque já tem esse livro. Se você não tem o livro da Suzane, pode comprar. A leitura é muito boa, é muito completo. É legal mesmo. É muito completo aí. Esse livro da Suzane é muito legal. O da Elise, vamos esperar. E obrigado por você ter vindo. E quando lançar, por favor, volte aqui. Venho aqui. Porque a sua presença é muito bacana. Ele que é um baita jornalista, tem 3 prêmios ESSO aí, escreve muito bem. E um pesquisador, um cara bacana. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado pelo papo. Agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo. Muito bem. Então aí, batemos um papo. Você que assistiu o documentário aí na Netflix, espera um pouquinho mais. Você vai ter o livro já com uma pesquisa mais ampla e uma leitura. Você gostou, né, Gordão? Gostei, eu tava lendo. Muito legal. Me empresta?
Eu trago de volta aqui pra pôr na Não bancada. vou emprestar nada. Você tem o seu já, Eu ô. tenho o meu. Pode ser toda anotado. Eu sou... Nossa, você vai ver, viu? Eu sou profissional. Isso aqui vai ficar aqui, ó. Na propaganda. Coleção, Sim, só vai deixar ficar a foto. na biblioteca do Pânico. Deixa Vai na ficar biblioteca aqui, ó. do Pânico, até voltar aqui quando dá, substituir pelo da Elise. Da Elise. Não, a gente fica com os Então dois. aguarde aí, no final de agosto. No final de agosto você vai ter aí esse livro. Novo livro. Muito legal. Elise Matsumoto. E a presença do Ulisses. Então entra lá, ó. Se você quiser, o Instagram é Ulisses Campbell. Muito bom. Ulisses Campbell. Ou então o Instagram de Mulheres Assassinas, que é um Instagram onde ele tá colocando várias. Aí, ó, tá aí, ó. E vai ter o sorteio. Tá? Isso, é isso aí. Vou entrar no sorteio, né? Não tem Obrigado, viu, Ulisses? Eu que agradeço. Obrigadão Valeu, mesmo, Lu. de verdade.